Deixa eu ver. Agora sim. Primeira coisa, bandeiras tarifárias. As bandeiras tarifárias surgiram porque nós vivíamos crise hídrica. A energia elétrica firme do Brasil, firme, aquela que não falha, está estocada na forma de barragens hidráulicas, de água. Outros países têm energia firme nas termoelétricas a carvão, como a China, termonucleares, como a Europa, de maneira geral, os Estados Unidos, e a energia elétrica firme do Brasil é a hidrelétrica. Eólica, fotovoltaica, termoelétricas, elas entram para compor o sistema. Então, essas bandeiras tarifárias aqui, elas entram em ação quando começa a faltar água. Então, aumenta-se o preço da energia para o pessoal diminuir o consumo. Basicamente é isso. Né? Então, bandeira verde, tudo bem, que é como nós estamos hoje, mas o ano passado, nessa época, nós estávamos na preta. Então, faz aproximadamente um ano, nós estávamos na bandeira de escassez hídrica. Porque daí fizeram três bandeiras, verde, amarela e vermelha, padrão, né? Amarela, ó, atenção, e a vermelha era a bandeira que estava perigosa já, então subia mais. E aí teve um ano ali que os reservatórios caíram mais. Então daí surgiu a bandeira vermelha patamar 1 e a patamar 2. Então a energia elétrica ficava a cada 100 kW, R$ 9,50 mais caro, aproximadamente. E aí o ano passado tiveram que inventar a bandeira de escassez hídrica. O ano passado teve escassez hídrica, mas a invenção da bandeira foi no retrasado, porque piorou ainda mais, né? Tá? Então vai ficando mais caro. Hoje nós estamos na verde. O que é importante nós entendermos? Dois conceitos novos, consumo e demanda. Demanda você sabe o que é, mas a demanda de energia elétrica é algo parecido com esse conceito geral de demanda. Tá? Então vamos ver o que é o consumo. Consumo, potência vezes tempo. Por isso que a gente paga lá, na nossa fatura de energia elétrica, inclusive na residência, watt-hora. Não é watt por hora, tá? Antigamente eu achava que era watt dividido por hora. Não é watt. Não é que nem velocidade, quilômetro por hora. Consumo é watt vezes hora. É quantos watts de potência eu tenho ao longo do tempo. Tá? Então, se eu ficar ligado 1 hora, 2 horas, 3 horas, aquela potência vai gerar um consumo de energia elétrica. E a demanda é uma espécie de potência instantânea. Então, assim, vamos pegar o primeiro consumo. Eu vou dar o mesmo exemplo do outro slide ali. Eu tenho um forno, ou temos um forno, de 2 kW de potência. Tá? Essa é a potência do forno, 2 kW ou 2.000 watts. Então, consumo é igual potência vezes tempo. Então, se esse forno ficar ligado 1 hora, o consumo do forno será 2.000 ou 2 kW, tá? Vezes 1. Então, nós teremos um consumo de 2, vou colocar em kilowatt. 2 kWh. Se o forno ficar ligado 2 horas, nós teremos o consumo 2 aqui, será 2 kW vezes 2 horas. Então, nós teremos um consumo de 4 kWh. É isso que a gente vai pagar. Por isso que a gente, lá na nossa residência, a gente fala, apaga a luz, que daí não paga a energia elétrica. Claro, porque na residência a gente só paga o consumo. Então, se tem luz acesa, por exemplo, está consumindo. Pouco ou muito, mas está consumindo. Se esse forno ficar ligado meia hora, então o consumo será 2 kW vezes 0,5. O consumo será 1 kWh. Então, de novo, o consumo é uma grandeza elétrica, consumo elétrico, evidentemente, que vai depender do tempo. Por isso que automóvel não consome combustível. Quanto que consome teu carro? Não sei quanto que ele consome. Tem que deixar ligado lá e ver. Consumo é uma grandeza no tempo. Pode me pedir a autonomia dele. Eu encho o tanque e vejo quantos quilômetros anda com o meu carro.
Eu falar assim, qual que é o consumo do teu carro é uma coisa errada. Ou da tua moto, sei lá, o que quer que seja. E é evidente que a gente quer falar do quanto é que ele gasta de combustível, se ele gasta muito ou pouco. Mas o conceito de consumo é a grandeza ao longo do tempo, tá? Então não seria o quanto ele gasta de gasolina em uma hora ou 2 horas? Daí seria consumo. Mas daí em marcha lenta ou a aceleração total? Por isso que o consumo de motor a combustão não é uma coisa assim muito... Então você fala da autonomia. Então eu encho o tanque e vejo quantos quilômetros eu rodo com esse tanque. O conceito correto é falar em autonomia. E aquele negócio, aquele adesivo que cola lá, que tem os... tipo, nas geladeiras, é o A, né? Que é o... Eficiência. É eficiência, mas daí é assim, ó. O carro a gasolina, eu acho que é o... Ó, eficiência tem a ver com rendimento. Eficiência tem a ver com rendimento. Então, imagine um forno vamos pegar um forno de 20 kW, um gigante, né? Só para... Ele tem eficiência A, ele tem um alto rendimento. Isso significa dizer o seguinte, de 20 kW que ele absorve da rede, ele vai transformar, vou falar um número esdrúxulo, 19 em calor, e vai perder só 1. Então ele é de altíssima eficiência. E classe A, esse forno aqui é classe C, só que ele é 2 kW. Então ele rende muito menos. A qual que consome mais? O de 20 kW ou de 2? Qual que vai consumir mais energia elétrica? De 20? Ele é mais eficiente, mas ele consome mais. Então eficiência é uma coisa. Claro, quanto mais eficiente for, melhor. Significa de toda a energia elétrica que eu absorvo, quanto que eu transformo em trabalho efetivo. Né? Tá? E o motor a combustão ele é péssimo em eficiência, porque olha o calor que ele gera, quanto calor gera. Eu não quero calor, eu quero movimento, né? Não calor. Tá? Bom, surge um conceito muito importante. Entendido o consumo? Surge um conceito muito importante que é demanda. Tá? Vamos pegar um forno, um equipamento qualquer, que tenha potência de 1 kW, 2 kW, potência 2, 4 kW, vamos fazer tudo proporcional aqui. Então, esse consumo aqui, ó, se esse forno ficar ligado 1 hora, esse equipamento, forno, qualquer coisa, 1 kW vezes 1 hora, teríamos um consumo de 1 kWh. Esse outro equipamento aqui, ó, se ele ficar ligado meia hora, então o consumo aqui será 2 vezes 0,5. Então o consumo 2 aqui será 1 kWh também. Esse outro equipamento aqui, ó, se ele ficar ligado 1/4 de hora ou 15 minutos, então esse consumo 3 aqui, ó, é 15 minutos, que é 1/4 de hora, 25% de 1 hora. Então nós vamos ter 4 kW vezes 0,25. Então teremos, consumo 3, 1 kWh. Então veja, diferentes potências, claro, em diferentes tempos, tendo o mesmo consumo. Agora, qual que é a corrente desse forno aqui, se nós tivermos uma tensão elétrica de 220 volts? Então a nossa corrente aqui será, e aí me ajudem aí, 1000 watts dividido por 220. Aqui teremos 2000 watts dividido por 220. 4.000 watts dividido por 220. Então, quanto que dá essa corrente I1 aqui? 4,54 amperes. Aqui vai ser o dobro, né?
0,09 amperes. E aí 3. Isso, sempre vai dobrando, né? Olha só, em termos de consumo, ao fim do período, né, um período qualquer aqui, todos deram o mesmo consumo. Mas, olha a corrente elétrica desse equipamento aqui, 18,18 amperes, e a corrente elétrica desse aqui. Então, significa dizer assim, ó, que a rede elétrica que vai suportar a instalação desse camarada aqui tem que ser muito mais robusta, porque em algum momento vai ter 18 amperes. E esse aqui, por mais que ele fique o dia inteiro ligado, vai dar um consumo maior, mas vai ter só 4,5 amperes. Então, do ponto de vista de robustez de fornecimento de energia, esse cara aqui vai solicitar mais, de novo, robustez da rede elétrica para suportar 18 amperes. Né? E se fosse 10 mil aqui, 20 mil, 40 mil, ou watts, né? Quilowatts. Ou se fosse 100, 200 e 400, próximo das realidades industriais. Então, essas correntes aqui serão altíssimas. Então, esse é o conceito de demanda. É uma potência solicitada da rede instantaneamente, naquele instante, ou em um período mais curto do que uma hora. Então, a demanda aqui de energia elétrica é maior do que aqui. Né? A potência aqui é maior, embora no final do período o consumo acabou sendo o mesmo. Então, esse é o conceito de demanda. Então, a demanda, deixa eu ver se tem um gráfico aqui, ó. Ele pega a potência total de uma hora, o consumo de uma hora, perdão, o consumo em uma hora, e vai medindo de 15 em 15 minutos. Então, ele pega o quilowatt-hora e divide por hora. Então, a demanda é sempre aquela potência instantânea. Na indústria, ele vai medir qual que é a demanda durante um período de 15 minutos. Então, ele começa aqui em 0, final de 15 minutos, quanto deu de demanda, quanto deu de potência total instalada na rede elétrica. Deu 15 minutos, ele começa a medir de novo. Ele é quem? O medidor que tem lá na frente da fatura de energia elétrica da indústria. Então, ele vai ficar sempre monitorando de 15 em 15 minutos a potência instalada. E o consumo, ele vai medindo de hora em hora. Passou uma hora, passou mais uma hora, passou mais uma hora. Vai medindo assim. No consumo, sim. E a demanda é sempre quilowatts. Demanda é uma potência. Tá? Então, só que o equipamento lá, ele faz uma leitura da demanda e ele bate o martelo da demanda ao término de um período de 15 minutos, um quarto de hora. Depois, de novo. Tá? Muito bem. As empresas precisam controlar isso aí, eu já vou explicar melhor depois. Importante é nós entendermos os conceitos, daí na hora do exercício prático a gente vai entender melhor por que precisa ser controlado. Vocês, como engenheiros de produção, eventualmente vão se deparar com essa situação. Ambiente de contratação de energia. As empresas podem contratar energia do ambiente regulado e do ambiente livre. O que é o ambiente regulado? É o chamado ambiente cativo. Ambiente cativo é aquele que você não consegue comprar de ninguém mais, a não ser, no nosso caso aqui em Santa Catarina, da Celesc. Então, os consumidores residenciais, nós somos obrigados a comprar energia elétrica só da Celesc, não tem outra. Tá para mudar, tá? Tem um projeto de lei para mudar, fazer a compra de energia elétrica semelhante à telefonia móvel, tá? A gente poder comprar de quem a gente quiser, mas ainda não dá. Mas os grandes consumidores, eles podem. As grandes indústrias podem comprar no mercado livre. Então, eles compram no mercado livre, tem uma câmara de negociação de energia elétrica, eles compram energia lá, e a qual preço? Ao preço do produtor lá. Então, eu quero
trocar de operadora de celular, negocio com outra operadora e troco. Mais ou menos assim. Nós ainda não conseguimos, então a gente participa do mercado regulado. As indústrias hoje... Não. Para comprar, não. Para comprar, elas compram direto no Mercado Livre. Lá tem uma... Você negocia direto, a gente vai ver depois ali, mas a gente pode comprar direto do produtor ou de alguém intermediando, né? O leilão, assim, eu não sou expert no tema também, tá? Então, se eu falar alguma besteira, você pode até me corrigir. Mas o leilão é para eu, como empresa, usufruir de um bem público. Então, vai ter uma linha de transmissão, precisa ser construída uma linha de transmissão, essa é uma linha pública. Então, o governo vai me conceder, via leilão, que eu faça uso, que eu construa essa linha de transmissão e seja remunerado por isso depois. Então, aí eu vou ser um prestador de serviço no caso dessa linha de transmissão. Geração de energia também, tá? Então, ambiente de contratação regulado, nós somos consumidores cativos. Só compramos de uma distribuidora de energia elétrica. Não temos como comprar. E no ambiente livre, não. No ambiente livre, o consumidor compra de quantos ou quais fornecedores, claro, mediante contrato, evidentemente, né? Não é assim, sexta-feira eu não quero mais energia elétrica, né? É um contrato com prazos, regras, etc. O que é importante entender? Qual que é a diferença? Comprando no mercado livre é mais barato, né? Quem compra no ambiente livre vai pagar o consumo e não vai pagar o adicional de bandeiras tarifárias. E esse valor do consumo normalmente é mais barato do que o valor aqui no ambiente regulado. Então, além de não pagar a bandeira tarifária, o consumo, o valor, a tarifa é mais barato. O que mais que a gente vai pagar? De novo, estamos falando a gente, indústria, ou grandes consumidores. Nós temos que pagar aqui, uma taxa de uso do sistema de distribuição, TUSD, taxa de uso do sistema de transmissão, TUST, que aí nós vamos pagar consumo também, impostos e demanda. Então, por isso que eu enfatizei para vocês antes ali, que nas duas situações, tanto o regulado quanto o livre, a gente vai pagar consumo e demanda e impostos, evidentemente. Então, qual que é a vantagem do livre? A negociação direta com o fornecedor dos valores e não tem adicional de bandeira tarifária. Tá? Isso aqui é o que eu estou falando para vocês. 80% da energia consumida pela indústria hoje elas adquirem no Mercado Livre. Então está bem adiantado na indústria isso aí. Tá? Esse Mercado Livre, um exemplo do Mercado Livre. Você pode dar um exemplo? Você diz da compra, da venda? Da compra, quem produz essa energia? Por exemplo, aqui em Caçador está sendo construído umas 2 ou 3 PCHs aí, pequena central hidrelétrica, umas hidrelétricas de pequeno porte. Esse produtor de energia elétrica, ele vai vender. Então, por exemplo, tem outra hidrelétrica bem antiga já, a companhia Bom Sucesso de Força e Luz. Mas é uma empresa particular. Ela explora isso aí, ela vai vender essa energia depois. Vai vender para quem? Ela coloca lá no Mercado Livre, é um ambiente virtual de compra e venda de energia elétrica. Não, por isso que você vai pagar a taxa de uso. Por isso que você vai pagar a taxa de uso do sistema de distribuição, que é uma rede já existente, e do sistema de transmissão também. Assim como as operadoras, sei lá, a GGNet, por exemplo,
para ela pendurar os cabos dela nos postes, ela tem que pagar para a Celesc. Ela paga para a Celesc uma taxa. Então, ele joga essa energia elétrica no sistema e aqui, né, falta nós ter estudado a apresentação 1, 2 e 3 antes. Que aqui nós já estamos na 4, né? Mas joga lá no sistema, então essa energia está disponível. Ó, quero comprar, então vamos negociar aqui, né? Negocia, fecha contrato, fica fornecendo. Eu não sei, mas eu acho que essas coisas tem mais para cá, porque deve ter indústria, né? No lugar que eu venho, nunca ouvi falar. Tinha hidrelétrica grande. Ela tem? Ela tem. A companhia Bom Sucesso de Força e Luz é da Tedesco. Aí a Alfa, acho que está construindo uma também. É pequena, é PCH, né? Mas essa energia ela é vendida para alguém. Então, claro, se ele quiser construir uma rede dedicada para levar, tudo bem, mas ele vai ter que arcar com todo o custo, né? Se eu penduro na rede aqui e pego ela lá depois, eu só pago as taxas, né? E está disponível no sistema. Nosso sistema ele é tudo interligado. Uhum. Eles têm, mas acho que daí isso é interno só. Não, mas tem o Piazão do curso técnico de eletromecânica, que ele é caldeirista lá. Daí eu não sei se eles, eu acho que eles também despacham para a rede de energia elétrica, na termoelétrica. Tem o Piazão da eletromecânica ali, que faz o curso técnico, porque trabalha lá. Então, assim, para comprar energia no Mercado Livre, você precisa ter algumas potências ou demanda contratada. Então, se você, olha só, maior que 2.500 kW, 2,5 megawatts, é muita potência, eu posso comprar energia elétrica de qualquer fonte, qualquer produtor. Se eu tiver maior que 500 e até 2.500, eu posso comprar de fontes especiais de energia elétrica, que a demanda é menor. Então, quem que são fontes especiais? PCHs, eólicas, solares. Então, minha demanda é menor, eu posso comprar energia elétrica de fontes menores. E abaixo de 500 kW, não consigo comprar no Mercado Livre. Então, é isso que está para mudar, mas não mudou ainda. Tá? Qual mesmo é o consumo do mercado? Depende da casa. Você lá na tua casa, você nunca olhou a fatura de energia? O valor eu olho, mas... Então, olha lá, quilowatt-hora, quanto que deu. Uma residência pequena aí vai dar 100, 150. Então uma residência com criança que gasta bastante aí, 300 kWh, 400. Né? Então esses valores aí não são tão grandes. Não, isso aqui é demanda, não é consumo, ó, quilowatt. Consumo é quilowatt-hora. Mas 500 mil watts. O teu chuveiro, ele vou arredondar, lá na tua casa, aproximadamente 5.000 watts. Então você precisa ter 100 chuveiros. Né? 5.000 para 500 mil. Então é bastante. Tem questão das placas solares, custo também, o pessoal que utiliza uma residência. O que sobra, eles fornecem para a rede. No momento que você não está consumindo todo, está voltando para a rede elétrica. Daí você faz um abatimento, né? Quanto que você gerou e quanto que você consumiu, faz uma balança. Sempre tem. Você não recebe 100% de volta, não. Consumidores com o mesmo CNPJ. Isso que assim, é uma informação importante no sentido de vocês como assessores da produção lá. Então, aqui ele dá o exemplo de um supermercado, né? Vários CNPJ, um CNPJ em várias localidades diferentes. Então, eu posso reunir as cargas
né, num somatório só e contratar energia no Mercado Livre, por mais que esteja em cidades diferentes, se for o mesmo CNPJ. Então, a gente pode fazer assim, consórcios para atingir a potência, a demanda ou a potência de 500 kW exigida, né, e contratar daí energia no Mercado Livre. Tá? Então, de quem que a gente pode comprar? Pode comprar de quem produz diretamente, de atravessadores, comercializadores, e de alguém que comprou e não vai usar. Outra empresa comprou e não vai acabar não usando. Tá? Agora, esses caras aqui, ó, eles se comprometem a fornecer. Então, na crise hídrica ali, por exemplo, eu acompanhei mais ou menos a Copel. Então, a Copel vende energia no Mercado Livre. Estava faltando água. Ela não tinha mais como fornecer. Então, ela arcou com prejuízo, porque ela teve que comprar de um fornecedor mais caro do que ela, uma termoelétrica, e vender por aquele preço combinado em contrato. Então, o que fazer para migrar para o Mercado Livre? Tem uma série de etapas aqui, ó. Avaliar os requisitos de tensão e demanda, analisar os contratos vigentes, realizar estudo de viabilidade, enviar carta de renúncia do contrato à atual fornecedora, no caso a Celesc, por exemplo, comprar energia no ambiente de comercialização livre, fazer adequações no sistema de medição. Resumindo, contrata uma empresa especializada nisso para dar assessoria para vocês lá, né? E aí vocês vão acompanhando o trabalho da empresa para vocês poderem operar também lá o manusear o contrato e alterar quando for necessário, né? Tá? No mercado cativo, nós vamos comprar energia elétrica. Se nós formos do grupo B, são os residenciais. Então, e as indústrias e o próprio instituto são do grupo A. Então, por exemplo, o instituto aqui e muitas indústrias, eles vão receber energia em 23.800 volts, por isso que se chama grupo A. Tá? Como é que essa energia do grupo A ela é faturada? Como é que acontece o faturamento de energia? Leva em conta as horas do dia e os meses do ano. Tá? Então, atenção para as nomenclaturas técnicas aí. Ponta, fora de ponta. Horário de ponta e horário fora de ponta. Não é pico. Tá? Quem fala horário de pico é quem não é da área técnica. Vocês, na área de engenharia, não vão falar horário de pico. Vão falar horário de ponta. Tá? Então, horário de ponta e horário fora de ponta. Qual que é o horário de ponta? Varia, mas em geral é das 18h30 às 21h30. Em algumas situações, 17h30 a 20h30. E aqui o horário fora de ponta. Todas as demais 21 horas do dia. Por que é chamado horário de ponta aqui? Que é o horário de maior consumo de energia elétrica, embora o perfil do brasileiro esteja mudando. Então é o horário que o pessoal está indo para casa, as residências todas ligando, televisão, chuveiro, geladeira, secador de cabelo e tudo mais, forno, micro-ondas, forno elétrico. Então a demanda de energia elétrica nesse horário é muito alta. Tá? E como nossa base, nossa matriz, energia firme é hidrelétrica, os meses do ano vão interferir no valor da tarifa também. Se é o período seco ou é o período úmido. Tá? De maio a novembro, pouca chuva. E o período úmido de dezembro a abril, onde tem mais chuvas, o reservatório se enche de novo. Então, varia, o valor da energia muda. Tá? Então, como é que é a estrutura tarifária do grupo A? Então, quem que é o grupo A? De novo, quem recebe energia elétrica, aqui, ó, em alta tensão. Tá? Então, as indústrias, o próprio instituto aqui também. Então, se a empresa adotou pelo sistema convencional, ele vai ter que contratar um valor de demanda, olha só, e vai pagar pelo consumo.
Ele vai pagar duas coisas: demanda e consumo. Se ele adotou o sistema verde, hora ou sazonal verde, ele vai pagar uma demanda única, e vai pagar o consumo, o valor do consumo. Então, as tarifas de consumo vão variar. Então, se é horário de ponta úmido, então, horário ponta, período úmido. Horário ponta, período seco. Fora de ponta úmido, fora de ponta seco. Vai variar os valores. E se ele for azul, modalidade azul, ele contratou energia, contratou demanda ponta e fora de ponta. Veja que no verde, a demanda contratada é única. E no azul, ele vai contratar dois valores de demanda, ponta e fora de ponta. E além dos consumos também, conforme o período do ano e as horas do dia. Então, olha só, aqui um perfil de leitura, um aparelho de medição, que está fazendo a leitura da 0 hora até a 0 hora do outro dia, até as 24 horas do dia. E ele vai lendo de 15 em 15 minutos aqui. Então, nós temos aqui leitura de demanda. Ó. Quanto é que estava a demanda nesse horário, nesse que horário da madrugada, aí de manhã cedo ali, né? 6h30, 6h45, 7 horas. E aqui nós temos o valor da demanda que a empresa contratou, ou seja, aquela potência que ela contratou, e um valor de tolerância admitida. Se a empresa ultrapassar esse valor de tolerância, ela paga multas severas. Lembrem do forno, do equipamento lá, de 4 kW, que dava 18 amperes. Comparando com o forno de 1 kW, que dava 4,5. Então, a empresa ela vai pagar multas muito pesadas se ela extrapolar o valor contratado de demanda. Consumo não contrata. Consumo só paga o que gastar. Mas demanda, ela não pode ultrapassar. E a demanda, vocês lembram que ela é medida de 15 em 15 minutos. Então, aqui as demandas, o horário de demanda fora de ponta, e aqui, horário de ponta. Então ela paga mais multas se gastar fora do horário. Se gastar mais fora do horário. Se demandar mais. Se demandar mais na ponta, que é mais caro. Na ponta é mais caro. Então, aqui é o contrato, ó. Ela contratou isso aqui, daí no horário da ponta, como é muito mais caro, ela contratou menos, então ela não pode ultrapassar isso aqui. Então é comum as empresas, nesse horário, desligarem equipamento. E ligar um gerador próprio, ou deixar o equipamento parado, e religar lá às 20h30 ou às 21h30, conforme for o horário. Essa demanda aqui ela é medida de 15 em 15 minutos. Então, esse é o período de um dia. Então, 24 vezes 4 aí. 16, 196, né? 96. Vezes 22 dias. Tirando o feriado e tirando o final de semana. 2.102 leituras são feitas, de 15 em 15 minutos. Então, esse aqui é o período de um dia. Amanhã de novo, toda essa leitura. No outro dia de novo, e vai lendo. E não pode nenhum desses 15, nenhuma vez, ultrapassar, no caso, o valor pontilhado, que é a tolerância. O contratado e a tolerância. Ah, vamos comprar mais máquina e instalar. Opa, e a demanda contratada? A empresa tem demanda contratada? Demora uns 90 dias para ter demanda contratada liberada. Tá perto. Exatamente. Então, tá? Então, para vocês entenderem melhor, nós vamos praticar isso aí, tá? Então, vamos fazer junto e eu conto com a agilidade de vocês para a gente fazer rápido. E para a gente finalizar esses conceitos. Não é para entregar, isso é para vocês terem como base aí, tá? Muito bem.
Ó, e esses dados aqui, eu peguei essa semana de uma empresa real. São dados reais, tá? Empresa X aqui do nosso município, tá? Uma empresa bem grande, tá? Olha as informações. Ela tem contratado de demanda para horário de ponta 3.150 kW, 3,15 megawatt para horário de ponta, que é o horário mais caro, e fora de ponta 4.500 kW de potência contratada. Então, significa dizer o seguinte, ó, naquele período de 15 minutos de leitura, não pode passar no horário fora de ponta de 4.500 kW. Mas isso aí é a demanda. É a demanda, ó. Isso, demanda na ponta, demanda... acabei não escrevendo, pode escrever aí. Porque o consumo você não precisa contratar. O consumo você paga o que você consumir. Mas a demanda você precisa contratar. Por que precisa contratar demanda? Quem que fornece energia elétrica para a empresa? De quem ela está comprando. Mas ela vem por onde? Pelos cabos da pública. Os cabos que estão aí, Então, esses cabos, eles têm que suportar, essa estrutura tem que suportar. Eu não posso ir aumentando minha demanda, aumentando, que vai detonar o sistema. Tem que ser tudo programado. Por isso que eu contrato e só posso usar o contratado. E se quiser aumentar? Tem que fazer uma requisição, mandar uma carta lá pedindo. Se for a Celesc, ou a empresa vai fazer um estudo de viabilidade, ver se tem condição. Se não tiver, vai ter que esperar aumentar a rede, que foi o que aconteceu quando se instalou a Guararapes ali, tiveram que aumentar a rede elétrica lá, construir uma outra subestação de energia, né? Levar uma rede de 138 mil volts lá para o Castelhano, para outra subestação. E assim, tá a demanda contratada é aquilo ali. Você quer mais? Faz uma solicitação, demora 90 dias para ser liberado, em geral. Mas se não tiver capacidade, então tem que esperar. Vai ter que esperar, vai ter que mobilizar forças políticas, às vezes pagar, financiar. Tem empresa que financia a construção da rede. Se não me engano, a Guararapes fez isso. Para ser mais rápido. Ela paga, tenta depois Aí os mecanismos, não sei exatamente, né? Um abatimento tributário e tal, né? Bom, pessoal, então essa empresa aqui, ó, aqui, vamos mudar a cor. Ela tem uma demanda contratada de 3.150. Com a tolerância de 5%. Então, 3.150 mais 5% aí, vão fazendo aí na calculadora para vocês treinarem. Quanto que dá? Você pode colocar assim, tipo 5 e apertar 1%? Pode ser, depende da calculadora. Faça vezes 1,005, que é mais garantido. Fala de novo. Não, mas o total, mais 5% Não? 3.307,5. Então, assim, ó, ela tem contratada 350. Mas ela tem uma tolerância e pode chegar, então aqui, ó, 3.150. Tá? É o contratado. Mas ela pode chegar a 3.300 e tanto ali. A tolerância é uma margem, né, de 5% que ela pode chegar. Tá? Isso no horário da ponta. E o horário fora de ponta? 4.500 mais 5%. Quanto? 4.725. Tá? Quilowatt. Bom, durante aqueles 22 dias, fazendo leitura de 15 em 15 minutos, durante todo esse período,
O pior valor lido foi esse aqui, ó. 3.108, ó, valor registrado. O pior. E 4.459. Foi o pior valor, os dois piores valores durante aquele mês, os mais altos. Quanto que essa empresa vai pagar nesse mês referente à demanda? Então nós temos aqui, ó, a tarifa normal de demanda no horário de ponta, 32,35, e a tarifa para o horário fora de ponta, 15,64 reais. Se a empresa ultrapassar, ela vai pagar uma multa que vai ser 3 vezes esse valor. Então, quanto que fica o valor de ultrapassagem aqui? 3 vezes 32,35? Então, 97 e 0,5. E aqui embaixo? 46,92. Então, se a empresa passar, a tarifa vai sair desse valor para esse, e desse para esse. Pergunto, a empresa passou o valor contratado? Nenhum dos casos, certo? Então aqui, ó, esse exemplo 1 está abaixo do contratado. Tá? Abaixo. Então o que ela vai pagar? Ela vai pagar o valor contratado vezes a tarifa normal. Então no horário, o custo na ponta, 3.150 vezes 32,35. Isso, é o da demanda aqui. Porque o consumo, de novo, o consumo você não contrata consumo. É só demanda aqui. Isso. Então, Aí, como é que vai ser? A contratada vezes a normal. ó, custo de ponta, certo? Para você pegar a tarifa da ponta. Teve ultrapassagem de valor? Não. Então vamos pegar o valor normal. Então o contratado, então 3.150 vezes 32,35. O 5% ali, quando você quiser saber o total, faz vezes 1,005. Que 1 é 100%, né? Já é. Então, quando você multiplica por 1,005, já está fazendo a soma dos 5%. Se fosse 50%, você multiplicaria por 1,5. Se fosse vezes 100%, multiplicaria por 2. Eu quero 5%, é 1,05. Quanto que dá o custo da ponta? Aqui no meu 101.902,5. 101 mil, lembre-se que é reais, né? 101.902 reais e 50 centavos. No mês. Ah, tá, 100 mil, né? Ah. Mas é o da ponta, tem mais o fora da ponta. Então tem 4.500 vezes 15,64. Quanto? 70.380, redondo? Lembre de colocar os dois aí, porque é reais aqui. Ó, e o custo total, então, é o custo da ponta mais o custo fora da ponta. 172.282,50. Atenção, não fizemos o consumo ainda, só a demanda contratada. Se a empresa não trabalhou nada, esse mês não consumiu nada, ela vai pagar isso. Porque isso aqui é o contratado de demanda.
Não é o consumo ainda. Essa empresa é uma empresa de grande porte, são dados reais aqui de caçador. Hein? Então, só para dizer assim, empresa X funcione, me pague 172 mil, né? Que é o contratado. Beleza? Vamos para o próximo. Tranquilo aí? Aqui vai ter ultrapassagens. Então, só antes da gente ir para as explicações, vamos preencher de novo aqui os valores. São os mesmos valores, né? Então, quanto é que dá? O exemplo 2 agora. O 2. Ó. É oro sazonal azul dentro da tolerância. Tá? Então, quanto que é a tolerância ali? 3.000. Falem de novo. 3.307,5. 4.725. Vamos colocar os valores da multa aqui. Ó. 97,05. 98? 45,98. Foi lá. Durante o mês todo, não façam ainda. Vocês acompanhem, porque tem pegadinha do malandro. Durante o mês todo, o contrato no horário de ponta, ou seja, das 18h30 às 20h30, não posso passar de 3.150 kW. Quanto que foi lido? Então, de novo, eu vou voltar. Opa! Aqui, ó. Ele está dizendo assim, ó, que durante o mês todo, teve um período de 15 minutos, não se sabe qual. Aqui é um dia. Dia 1, dia 2, vai ter esse gráfico igual. Teve um dia que ele ultrapassou essa linha contratada aqui. Mas não o dia inteiro. Teve 15 minutos, pelo menos. Essa que é a ideia da demanda. Tá? Então, teve 15 minutos que ele passou do contratado. 3.301. Mas está dentro da tolerância de 5%. Ele vai pagar multa? Não. Então, quanto que ele vai pagar por essa demanda desse mês aqui? Quanto que ele vai pagar? 3.150 vezes 32? Ou 3.301 vezes 32? Não, ele vai pagar a ultrapassagem, sem multa. Ah, mas antes ele não gastou 3.000. Não tem problema, azar é teu. Ele vai pagar, ultrapassou, tá? Então vai ser 3.301. Então, ó, ele ultrapassou, mas está dentro da tolerância. Está escrito entre parênteses ali para vocês gravar. Então, o custo da ponta será 3.301 vezes 32,35. Ele tem para gastar aquilo que é contratado. Se ele não gastou tudo, ele paga. Paga a mesma coisa. É que não é assim, não é que tem para gastar. Ele tem para instalar e usar naquele momento ali. Lembre disso aqui, ó. Quando falar em demanda. Aqui, ó. Eu tenho para instalar em 15 minutos essa potência aqui de 4 kW, por exemplo. Se eu não usei, tudo bem. A rede elétrica está preparada para suportar essa potência contratada ali. Se você não usou... Muito bem. E aqui nós vamos ter 4.678 vezes R$ 15,64. Então, falem os totais para mim aí. Custo da ponta. 106,787. 85? 35. E fora da ponta? 73,167.
E o custo total? 179, 971 e 27. 95. Isso? 95. 79, 951. Isso. 59. 27. Reais, né? Então aumentou um pouco a fatura aí, né? Do mês anterior para esse mês, em R$7.000. Mas o que é R$7.000 aí, né? Tudo bem. Ah, isso aí é. Tá gastando 100 mil todo mês? 100 mil não, quase 200, né? Tudo bem, não pagou multa, né? Ultrapassou um pouquinho ali. O pessoal da parte técnica, levantamento de custos, engenharia de produção, lá tem que. Né? Então, atento ali, ó. Mais um pouquinho vai dar multa aí, tem que contratar mais energia, ou desligar a máquina. Então, você vai ter que fazer uma análise de custo. Será que eu deixo de atender meu cliente, produzir? É melhor ou comprar mais energia? Né? Vamos ver um exemplo que vai ter multa no horário fora de ponta. Tá? Multa no horário fora de ponta. Então, só preenchemos de novo as tolerâncias aqui. Vamos lá. 3307, né? 3307,5. 47,25 aqui embaixo. Aqui dá 97,05 e aqui embaixo 46,92. Muito bem. A leitura, o valor registrado, o máximo foi 3.140. Aqui na ponta. Então, na ponta, está dentro da tolerância. Né? Então, não teve multa. Então, aqui o custo na ponta vai ser o contratado. Né? Ele não ultrapassou o contratado, está abaixo do contratado. Então, nós teremos 3.150 kW vezes 32,35. Então, vai dar aqueles 172 mil e... 101. Tá. 101.902,50 Então, lembre-se que é reais. Aqui na fora de ponta vai ter uma multa. Né? Porque ele podia chegar na tolerância 4.725 e chegou a 4.990. Como é que é composto o cálculo da multa? Então, vai ser assim, ó. 4.500 vezes a fatura padrão de 15,64 mais o excedente 490 vezes 46,92. Então, se ele estourar, não tem tolerância mais. Acabou 5%. Então, os 4.500 fica no valor. O que exceder dos 4.500 vai para a tarifa nova. Então, essas pegadinhas aí. Se ele estourar a tolerância, ele não tem tolerância para nada. Então, quanto é que dá o custo total fora de ponta aqui? O fora de ponta aqui, ó. O padrão mais a multa. 93.370,80. Então, tendo essa multa no horário fora de ponta, vai dar um total aqui de
194. 195, 273. Mas ali não é. Por que ficou 490? Já vou lá, peraí. Deixa eu anotar o valor final aqui. 30, ó. Horário fora de ponta, ele ultrapassou a tolerância, certo? Então, se você extrapola a tolerância se acaba. Então, ele vai pagar como? O contratado vezes a fatura, a tarifa normal, mais o excedente, que é 490. Todo o excedente. 4.500 menos 4.990. Esse foi o registrado, né? E esse é o contratado. Quanto que foi o excedente? 490. Porque antes, no exemplo anterior, ele tem um excedente, ele tem um excedente do contratado. No exemplo 2, ele excedeu, mas ele só excedeu dentro do limite de tolerância. Quando você excede além da tolerância, daí acaba a tolerância. Não tem mais. Opa. No exemplo 4, vai ter uma multa no horário de ponta. No 4, aí tem uma multa no horário de ponta. Então, aqui no horário de ponta, ele ultrapassou a tolerância, né? Então, você vai ter 3.150 vezes a tarifa normal, mais... Quanto é que dá a diferença? 160. 160 vezes 97,05. Quanto é que dá essa somatória aqui do custo da ponta? Alguém já fez da ponta aí? 117.430. E 50. E no fora de ponta não teve multa, né? Então vai ser 4.500 vezes 15,64. É aquele valor padrão lá que eu não me... 70.380. Então já ficou mais salgada a multa aqui, né? Custo total? 187.810. Nossa, a primeira fatura estava 172. Já deu 187 essa aqui. 15 mil já. Vamos descontar o salário do engenheiro de produção lá que está, né? 15 dias de salário já paga. Bom,
Assim, ó, para a gente avançar um pouquinho mais, o exemplo 5, ele vai ter multa nos dois, na ponta e fora de ponta. Tá? Então, você já sabe calcular. O que eu quero mostrar mais para vocês? O exemplo 6 são dados aqui do Instituto Federal. Tá? É um consumidor, o Y, só que não é hora sazonal verde, não é o azul. O outro horário é o hora sazonal azul. No Instituto Federal é o hora sazonal verde. Então, o Instituto Federal, ele não contrata... Ui, aqui está escrito errado. Hora sazonal verde não tem contrato de demanda de ponta e fora de ponta. Olha lá. O azul, você contrata uma demanda para ponta e uma para fora de ponta. No verde, não. A demanda é única. O dia todo. Por que o Instituto Federal optou por esse contrato e não aquele? Ele tem que contratar uma demanda. Paga. Porque ele tem esse modelo aqui. Se ele tivesse esse, ele ia ter que fazer diferença. Então, ele não tem um modelo de contrato oro sazonal azul. Ele tem e não é convencional também. Porque o convencional, ele tem uma demanda única e um consumo único. O modelo do contrato aqui do Instituto é esse aqui, verde. É assim mesmo, é essa nomenclatura. Então, por que o Instituto não contratou o oro sazonal azul com duas demandas, de ponta e fora de ponta, e contratou só essa aqui, que é única? Por que será? Qual que é o horário de ponta? O que acontece das 18h30, 20h30 ou às 21h30 no Instituto? Tem as aulas, mas com menos alunos. Será? Aqui em Caçador, né? De fato, em dia tem mais alunos. Então tem campos que... Mas aqui, no horário de ponta, não é o horário que o Instituto está trabalhando 100%? Já pensou se nós tivéssemos que desligar a energia elétrica aqui? Ou pagar mais caro? Porque vocês viram a diferença do valor da energia elétrica, da fatura, ó, da demanda na ponta e fora de ponta? É o dobro do preço. Tá vendo? E se ultrapassar, vai que corre o risco do Instituto contratou bem certinho e ultrapassa. Então, o Instituto tem o modelo, o contrato oro sazonal verde. E o que aconteceu? Ele tinha contratado uma demanda de 85 kW. No ano de 2019, a gente fez um trabalho com os alunos aí do curso técnico e verificamos que o Instituto estava contratando uma demanda muito alta. Então, o Instituto refez o contrato para 60 kW de demanda. Então, antes ele tinha 85 e agora a demanda contratada é 60. Tá? Mas isso daí vale para todos os campos ou é só para... Não. Mas, em geral, todos os campos têm um modelo parecido, mas aí depende, né? Se um campus é muito maior que o nosso, ele tem que contratar mais, né? Se um campus é muito menor, ele contrata menos. Daí paga menos energia, né? A fatura lá no final do mês é menor. Então, aqui, ó, vocês podem fazer o exercício também, do mesmo modo. Então, aqui, ó, supondo a demanda contratada de 85 é de 60. Vamos fazer o 6, daí a gente vai para o 10 e o 11 lá, que é o que eu quero mostrar para vocês. Qual que é a tolerância aqui? 5% de 85. 85 mais 5%. Ou vezes 1,05. 89,25. E 60? 63. Então, o registrado no período foi 51.
Tá? Então, não teve ultrapassagem, a tarifa é 15,64. Então, aqui eu vou pagar, ó, 85 kW vezes 15,64. E aqui eu vou pagar 60 kW vezes 15,64. Quanto dá o primeiro? Ah, talvez seja todos aí. Seja um errinho meu aí. Deixa eu ver. É o 6. Contrato demanda 85. Mas é o mesmo valor. Tem que apagar essa ali. Nem reparei, tá? Então, quanto deu a demanda? 1.329,40. E lá? Então, olha só, gente. O Campos Caçador, ele pagava 1.329,40 por mês. Depois da reformulação do contrato, passou a 938,40. Para um campus desse porte aqui, é R$300 aí, um pouquinho mais, né? Quase 400 aí, né? R$400 por mês. Daí o 7, ele tem a mesmo exemplo do Instituto, ultrapassando dentro da tolerância. E o 8 é ultrapassando com multa. Tá? Aí vai ter a multa. Certo? O que eu quero fazer com vocês? Do exemplo 1 até o 5 é aquela empresa que eu falei. Né? A gente foi fazendo cálculos de eventuais ultrapassagens de demanda. O quadro 9, ele está falando do consumo agora. Então, do 1 ao 5 foi demanda, as eventuais demandas. Tá? Tudo bem? E aqui, consumo. Então, esse aqui é o dado do mês passado daquela empresa que eu falei para vocês. Então, a empresa funcionou durante o mês e teve um consumo no horário de ponta de 101.164 kWh. E no horário fora de ponta, 1.260.044 kWh. A tarifa de consumo para o horário de ponta e a tarifa do consumo para o horário de fora de ponta. Quanto essa empresa vai ter de custo em relação ao consumo? Então, o total consumido vezes a tarifa. Total consumido vezes a tarifa. Então, vejam lá quanto vai dar de consumo. Quanto dá aqui? 171 mil vezes 52 centavos, 53 quase, né? Usem todas as casas ali para fazer o cálculo, tá? 90.047 reais 67 centavos. E fora de ponta? R$474, 141,96. Quanto dá o consumo total? Somando os dois? 564.189
189,63. Tá. Aquela é a demanda contratada. E esse é o consumo. Então, assim, ó, a empresa trabalhou e consumiu teve esse consumo de energia elétrica aqui no horário da ponta, que é mais caro, né? Aquele horário de alta demanda. E depois, fora de ponta, consumiu bem mais. Né? A empresa trabalha muito mais fora de ponta do que na ponta, porque é mais barato, né? Então, trabalha de madrugada, ali das 17h30 às 20h30, desliga um monte de máquinas. Detalhe, que não está no exercício aqui. Essas tarifas aqui, eu peguei do site da Celesc, tá? Então, tá na apresentação de vocês, aqui, ó. Não é aqui. Deixa eu ver onde é que tá. Aqui, ó. Vai. As tarifas. Essa empresa, ela não compra energia da Celesc. Ela compra no Mercado Livre. Então, com certeza, é mais barato que isso aqui. Tá? Então, eu peguei as tarifas da Celesc porque está público lá, é só pegar de lá. Mas, vocês já podem ter uma noção. Com certeza está mais barato, né? Talvez 30%, 40% mais barato, poderíamos admitir isso, mas mesmo assim, né? Vamos ver o Instituto Federal? Aqui, ó. Consumo na ponta do IFSC, que é a empresa Y aqui, ó. 1.286 vezes... Esse daí também é da Celesc ou você pegou? Esse aqui da Celesc. E esse aqui é real, porque o IFSC paga para a Celesc. O IFSC não contratou no Mercado Livre. Então, quanto que dá? 1.286 kWh do mês de... Esse aqui é do mês de julho. Um mês que teve férias. Então, não foi tão alto o consumo. Eu peguei a fatura de julho. Do Instituto aqui. Mas daí por que a tarifa é maior? Não é maior. Essa é porque é a tarifa desse contrato. Hora sazonal verde. A empresa é hora sazonal azul. Ah, não, tá. Daí Aqui, ó. A empresa tem esse modelo de contrato. Então, ela paga um valor do consumo na ponta e um valor do consumo fora da ponta. O Instituto também paga consumo na ponta e fora da ponta. Acontece que o Instituto só tem uma demanda contratada. E a empresa lá tem duas. Se fosse tarifa convencional, o consumo também seria único, um valor fixo. Tá, lá eles têm uma tarifa para ponta e uma tarifa fora de ponta. Sim, é isso aqui, ó. Uma tarifa da ponta, seja no período seco ou úmido, e uma para fora da ponta. E aí essas duas aqui são o mês de julho. Não, a tarifa o valor da Celesc lá. Julho, depende assim, ó, se é o período úmido ou seco, mas eu não estou levando em consideração isso agora. Lá em dezembro vai estar diferente um pouquinho o valor, mas não confunda a demanda com o consumo, né? Estamos falando de consumo agora. Tá, então o que muda conforme o mês é esse valor aqui do consumo quilowatt-hora. Não é conforme o mês, conforme o período úmido ou seco. Ó, o período úmido vai de dezembro a abril, é mais barato. O período seco vai de maio a novembro, é um pouco mais caro. Mas daí a Celesc atualiza lá, as empresas atualizam lá também. Né? Esse valor ali, ó,
Não, aqui é demanda. Aqui está o consumo. Aqui, ó. Esse valor é o 10? É. Esse valor é o valor atual. Eu peguei ontem, essa semana, esse valor aqui. Né? Esse aqui também são valores atuais. Tá? Então, quanto deu o custo do consumo lá, só para a gente preencher aqui? R$1.686,82. 2.844. 2.844 e? Perdão. E o custo total? 4.530,82. Então, de consumo, o Instituto Federal pagou 4.530,82. De consumo. Mais a folha 6, que é a demanda. Mais 938,40. Né? Porque o campus mudou a demanda, que antes era 85 e agora é 60. Então, 4.500 mais 938, dá 5.500 aí praticamente, né? Só desses pontos aí. E daí essa última etapa ali é para a gente fazer um comparativo dos custos. Então aqui, ó, a situação 1 mais a situação 9, ou seja, a demanda que aquela empresa teve, então a demanda contratada, mais o que ela consumiu. Então, no caso, o caso 1, que deu 172 mil, mais 560 mil lá de consumo, né? Você fez ali esse aqui? Só para a gente saber quanto é que dá? Tem os valores parciais aí? Só para fazer só o primeiro quadro aqui. 172, 282,50. Então, essa aqui é a demanda contratada, mais o consumo agora, que é a situação 9. Demanda, 564, 189, 63. Então, ó, a situação 1 é demanda e a situação 9 é consumo. Quanto dá o total? 736, 432, 72 e 13. Supondo a tarifa da Celesc, né? A empresa contrata energia do Mercado Livre. Daí, com certeza, é mais barato. Mas mesmo assim, né? Só para nós termos uma ideia. Daí, na situação 2, que teve aquelas ultrapassagens de demanda. Na situação 3, teve uma multa. Na 4, tem uma multa. E na 5, tem 2 multas, né? A multa ponta e fora de ponta. Daí, a situação 6 é do Instituto. É modo semelhante. Só para vocês terem uma ideia aí do faturamento de energia, mais ou menos como é que é. Nós não estamos falando aí de impostos e nem contribuições. Tem mais isso ainda em cima, tá? Então, assim, se não fosse o Mercado Livre, essas empresas, então, assim, o custo dos produtos que nós adquirimos no dia a dia ia ser bem mais alto. Porque, claro, vocês sabem, a energia vai virar preço no produto lá depois, né? Então, a redução, com certeza, é menor do que isso aqui. Eu diria, pelo menos, da fatura total, ele poderia jogar uns 30% a menos, porque a energia no Mercado Livre tem casos aí de chegar a 45% mais barato.
Tá? Então, eu apostaria nisso, mas só para a gente ter uma noção. E vocês, como engenheiro de produção, qual que é a principal observação que vocês devem fazer sempre? A empresa tem demanda contratada para aumentar, botar mais máquina? Ah, vamos comprar mais máquinas, vamos ampliar. Tá, construir um barracão novo. Já contrataram a demanda? Não pode funcionar. Ah, vai ficar mais 90 dias até liberar a demanda, né? Então, claro, uma empresa que pensa, mas eu já vi casos aí das empresas botar a máquina, comprar e daí tem demanda, será? Compra a máquina primeiro antes de... E como exemplo anterior, né? Da metade anterior da aula, antes do intervalo. E os cabos, o quadro geral vai conseguir suportar mais uma máquina lá? Já fizeram a infraestrutura elétrica para essa máquina chegar até lá? E outras utilidades, né? Elétrica é uma utilidade. Ar comprimido, você acha que vão estudar essa parte de instalações industriais? Tem que ter ar comprimido nas máquinas. Então tem que levar. Tem que ter vapor, muitas máquinas. Tem que sair lá da caldeira uma tubulação de vapor. E aí, às vezes, é preciso ampliar o tamanho da caldeira porque o consumo de vapor está muito longe. Ou vai construir outra caldeira próxima do consumo. Ah, vai comprar mais uma caldeira. Tá, e tem demanda contratada para instalar mais uma caldeira? Então o negócio é complexo. Tem que levar exaustor, por exemplo, na indústria madeireira. A rede de água. Então, está dentro do escopo de vocês essa análise, né? Então, para que estudar eletricidade? Para ter um pouquinho mais dessa visão, né? E lembrando que não é só a máquina em si, né? Você tem os sistemas auxiliares que demandam energia elétrica, iluminação, né? Outras máquinas acessórias, às vezes, da máquina principal. Compreendido isso aqui, turma? Tranquilo? Né? Então, a gente acelerou um pouquinho, né? Aí, ó. Deu boa. Não tem dúvida. Então, semana que vem, os colegas já foram embora, muitos aí, avisem. É calculadora, não é celular, tá? Então, não pode usar o celular, não vou permitir. Então, traz uma calculadorinha simples aí, resolve. As equações, as que precisarem, eu forneço, não se preocupe. É só lápis, borracha, caneta e calculadora. Tranquilo, tá? Estudem tudo dentro do que nós fizemos aí, nada além. Tá? Também. Sim. Foi estudado? Foi. Mas, assim, estudou aquela luz aí, e esse negócio de luz aí, Negócio de luz. Ô, meu engenheiro de produção, negócio de luz? Sim, mas vai cair. Antes do intervalo, a gente fez cálculos de queda de tensão. Certo? E depois do intervalo, fatura de energia. Faturamento de energia, ambiente, mercado livre, ambiente regulado, demanda, consumo. Vai. Eu nunca gostei de fazer prova discursiva dentro da engenharia. Então eu não faço questões discursivas. Eu faço objetivas as teóricas. As questões teóricas eu faço objetivo. E as questões práticas a gente faz cálculos. Né? Então vai ter parte prática e parte teórica. Mas é tranquilo, né? Nada de... Ih, vocês já estudaram coisas muito piores, né? Então, só precisa dedicar um pouquinho, porque não é do dia a dia de vocês isso aí. Aproveite agora que tem essa avaliação, que eu acho que é a única que vai ter, né? No primeiro mês, avaliação. Outra componente curricular com avaliação prevista para a semana que vem, não tem nenhuma, né? Para a semana que vem? Uhum.
Então, assim, ó, já aproveitando, então, como uma última fala como professor de vocês, por isso que é importante aproveitar bem o tempo em sala de aula. Ficar concentrado na aula, esquecer o mundo lá fora, na medida do possível. Porque, eventualmente, vocês não têm tempo para estudar. Então, você concentra na aula, faz, e aí, lá fora, depois só dá uma olhada, isso aqui eu sei, aprendi bem. Porque você aproveitou bem o tempo aqui, não precisa estudar muito depois, né? Usar essa perspicácia assim para pegar dentro da sala. Mas não vai ser nenhum bicho de 7 cabeças, não, tá? Muito bem. Vamos ver. A Laura, o Matheus, o Rafael, o Brian não tá, né? Ezequiel, Duane e todos estão aí, né? Isso? Faltou alguém? Não. Não, né? Beleza, turma? Então, Vai cobrar aquela do circuito que pega o todo geral. Tem que fazer potência. mas vai ser um circuito mais simples. Não vai ser tão complexo quanto aqueles. Não. Eu ainda estou estudando essa parte. Mas vou fazer sim, mas é um circuito mais simples. Não é complexo que nem aquele. Não. Tipo aquela, acho que era 11, que era difícil. A 11 que foi bem demorada, né? Não, aquele lá é só para vocês verem. Tá bom. Boa noite.